Oi, gente, eu sou Ana Paula Coscrato dos Santos, da Contact Gestão e Contabilidade, e estou aqui para falar com vocês sobre coragem para empreender. E antes da gente falar sobre isso, acho legal a gente ampliar um pouquinho a nossa compreensão do que é empreender. O conceito que a gente associa a essa palavra é o de abrir um negócio, abrir uma empresa. Mas não é só isso, né? Esse talvez seja o conceito mais conhecido, ou até mesmo o mais complexo e grandioso. A gente pode entender empreender como colocar toda a nossa energia, o nosso tempo e a força da nossa vontade para a realização de algo. Esse algo pode ser desde um projeto que eu tenha de mudar alguma coisa na minha casa, sei lá, redecorar um cômodo, fazer um armário, qualquer coisa assim. Pode ser criar soluções para algum problema. Pode ser que eu já não tenha uma empresa, não seja dono de uma empresa, mas eu trabalho em uma e aí eu identifico problemas que precisam ser resolvidos ou identifico oportunidades de novos produtos que essa empresa possa oferecer e aí eu proponho um projeto, proponho a solução para um problema e aí eu vou dedicar o meu tempo, a minha energia, o meu conhecimento e a força da minha vontade para a realização desse algo, né? E disso então podem sair soluções inovadoras, produtos e serviços inovadores, pode sair um novo negócio, uma mudança que não seja uma grande mudança, mas uma mudança significativa para aquele contexto. E com isso a gente amplia um pouquinho o nosso entendimento, né, do que significa empreender. Então, a partir do momento que a gente amplia o conceito de empreender e entende que ele tem a ver com a gente colocar o nosso tempo, a nossa energia, o nosso conhecimento e a força da nossa vontade para a realização de alguma coisa, a gente entende que muito do ato de empreender tem a ver com os nossos recursos internos, né? Com a nossa condição interna para conseguir colocar alguma coisa no mundo. Alguma coisa que a gente acredite, alguma coisa que a gente deseje, alguma coisa que a gente precisa, né? Às vezes, muito do ato de empreender também vem de uma necessidade de sobrevivência. E claro que a gente precisa de recursos externos também, de dinheiro, de pessoas, de relacionamentos e tudo mais, mas é principalmente a nossa condição interna que vai fazer com que a gente tenha força e coragem para conseguir os recursos externos também. E o que é isso, né? Recurso interno, recurso externo. Acho que se a gente for pensar um pouquinho assim em primeiros passos, normalmente o ato de empreender, seja ele abrir um negócio ou realizar um projeto, ele vem de uma ideia que eu tive porque eu identifiquei uma oportunidade e aí eu passo a acreditar muito nessa ideia. E aí eu começo a conversar com as pessoas, com os meus amigos, com a minha família. E talvez a partir do momento que eu coloco essa ideia para fora, começam a vir os questionamentos, né? Tem questionamentos positivos, que na verdade vão fazer com que a gente tenha mais força para seguir, e vem os questionamentos negativos, do tipo, não, você tá louco, não, mas isso já existe, mas isso não dá dinheiro, mas tem certeza que você vai fazer isso, né? E aí isso vai minando a nossa coragem, vai minando a nossa energia. Se eu for pensar em recursos internos, eu saber ouvir o que eu vou ouvir, muitas vezes de pessoas que a gente ama, são pessoas que querem o nosso bem. E às vezes até por um excesso de proteção, né, pode acontecer de incutir um pouco de medo dentro da gente. Mas também a gente tem que lembrar que no nosso caminho empreendedor, a gente também pode se deparar com pessoas que não tenham tantas boas intenções assim e vão nos questionar justamente para acabar com a nossa coragem, né, para acabar com a força da nossa vontade. Então, tem os questionamentos que ampliam a nossa visão, né, para coisas do processo de empreender que talvez não estava muito no nosso radar, e tem os questionamentos que são, inclusive, pela falta da coragem da outra pessoa de fazer o que a gente está fazendo e aquilo vai bloquear a nossa energia. Então, é muito importante a gente, primeiro, ter muito clareza de por que a gente está fazendo isso, né?
Por que eu estou empreendendo? Por que eu quero levar essa ideia adiante? O que está me movendo a fazer isso? E aí eu vou dizer, gente, o dinheiro ele é importante, mas ele não sustenta um ato empreendedor por si só, porque o caminho não é fácil mesmo. Mas o fato de não ser fácil não pode ser um desmotivador, mas sim a gente ter clareza de que a gente tem que ser muito firme no porquê do que a gente está fazendo isso. A primeira coisa, né? O que move? O que está dentro de mim? O que faz essa chama pulsar tanto que eu quero levar essa ideia adiante? Isso estando muito forte, cada vez que a gente tem esses questionamentos, né, de fora, a gente volta para esse porquê. E aí isso fala, é mesmo. Deixa eu filtrar, né? E aí pode ser um segundo passo, eu filtrar todos os estímulos que eu vou receber, pegar aqueles que vão me servir para seguir adiante, deixar de ladinho aqueles que falam, peraí, isso aí tá me trazendo mais medo, isso tá me trazendo ansiedade. A gente ter esse ajuste fino da gente se olhar o tempo todo nesse caminho empreendedor, sabe? Reunir as energias de novo para seguir adiante. Vão ter momentos em que a gente vai dar uma desanimada mesmo, porque às vezes as exigências externas são fortes, às vezes a necessidade é o que está me movendo, e aí não é um foco no dinheiro pelo dinheiro, mas sim pela necessidade que eu tenho daquele dinheiro, o que é legítimo, né? E às vezes a gente vai falar, meu Deus, vai dar uma esmorecida no meio do caminho. Mas é justamente a gente voltar nesse porquê, voltar na origem de onde saiu esse desejo e ter clareza do que a gente quer, né? Então, hoje se fala muito em propósito, né? Então, eu estou fazendo isso para quê? A serviço de quê? E se esse para quê está vinculado a algo que esteja alinhado aos meus valores, aquilo que eu acredito, a contribuição que eu quero deixar no mundo, isso vai me dar muito mais força, né? E mesmo para quem já começou, quem está com o negócio aberto e às vezes se sente um pouco perdido, volta um pouquinho para esse lugar. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu comecei isso? Né? Volta para esse porquê. E aí, se for uma coisa que talvez perdeu um pouco o sentido, ou eu preciso reformular isso um pouco, é ter uma conversa muito honesta consigo mesmo e falar, não, pera lá, eu tinha esse fator motivador no início, mas isso não é mais. Então, o que é agora, né? Como que eu calibro de novo o meu fator motivador? Então, tudo isso, né, a gente saber o porquê, a gente saber filtrar os estímulos externos, a gente aceitar, acolher muitas vezes o desânimo, tá tudo bem, é natural que a gente desanime, né? É natural que a gente sinta medo. Não é verdade que deixa o medo de lado. O medo é parte da nossa vida e ele nos protege, né, de riscos. O medo deixa a gente em estado de alerta. Não deixar esse medo dominar. É a gente ter consciência dele, ter consciência do que está causando esse medo, essa ansiedade e seguir, né? Falar, não, ok, tô entendendo, mas eu vou seguir, eu acredito nisso, isso faz sentido para mim, eu vou seguir. Esse é o lado dos recursos internos. Os recursos externos, acho que o primeiro grande passo para quem quer começar e também para quem já está na estrada é a gente se munir de informações. Informações sobre o público que eu quero atingir, sobre a cidade onde eu vou atuar, o meu mercado, meus concorrentes, informações sobre a operação do meu negócio, né? Como é que eu posso fazer correto? Do ponto de vista administrativo, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de gestão de pessoas, e eu realmente buscar o máximo de informações que eu puder pelos vários meios que a gente tem disponíveis, desde os gratuitos da internet até profissionais da área, para realmente eu me munir de todas as informações que eu preciso para seguir. E uma coisa que eu sempre falo, se a gente pensar em empreender negócios, eu posso até querer ser pequeno, escolher ser pequeno, né? Não necessariamente eu preciso sempre pensar em crescer, crescer, crescer.
mas é importante eu ter a cabeça grande, eu pensar grande, porque aí eu vou me organizar bem desde o início. Eu vou organizar meu financeiro direitinho, eu vou organizar meus documentos direitinho, eu vou organizar meus processos, eu vou contratar melhor, eu vou ter um planejamento de curto, médio e longo prazo. Isso não importa se o negócio é grande ou se ele é pequeno, se o projeto é grande ou se ele é pequeno, porque quanto mais correto ele tiver, mais fluido ele vai ser e maiores chances de sucesso ele vai ter. Então, ter um planejamento legal, saber das questões fiscais, contábeis e tributárias, saber das questões de gestão de pessoas, saber do meu mercado, saber conhecer muito bem o meu produto ou o meu serviço. Isso tudo me ajuda. Então, se eu juntar os meus recursos internos com esses recursos externos, a minha coragem aumenta, né? A minha coragem interna, junto com informações, isso vai me dar uma força maior para colocar no mundo aquilo que eu estou desejando. A minha vivência empreendedora tem se construído de uma forma muito rica. Eu tive duas vivências bastante diferentes, quase que opostas em muitos aspectos. E eu venho aprendendo muito sobre mim mesma, acima de tudo, mais do que sobre os negócios em si, né? Uma dessas vivências foi criando uma rede colaborativa de coaches e facilitadores de diálogos transformadores em São Paulo, com um grupo de amigos queridíssimos e super próximos da minha formação como coach. A gente vinha de um processo de autoconhecimento muito grande na formação, então o vínculo foi muito forte, muito potente. A gente decidiu que fazia muito sentido para nós oferecermos os nossos serviços em coaching, em desenvolvimento humano, juntos, né? Foi um grupo que foi muito generoso durante a formação e a gente queria continuar vivendo isso. E a outra vivência foi continuando, vindo para cuidar da gestão administrativa de uma empresa familiar no interior de São Paulo, tradicional, com uma reputação muito grande, já de 43 anos, e de um mercado também tradicional, que é o mercado de contabilidade. E lá na rede, a gente não tinha nenhum CNPJ, né? Não temos um CNPJ, são vários consultores que têm os seus próprios CNPJs, que se reúnem embaixo de um propósito comum. Então, são cenários completamente diferentes. E o primeiro cenário, ele era mais fácil para mim, é mais conhecido para mim, né? Eu sempre naveguei melhor dentro desse jeito de se trabalhar sem hierarquia, sem chefe. Lá não tem um líder, não tem um dono. A gente toma decisões em conjunto, a gente dialoga, a gente traz questões bastante delicadas à mesa para todo mundo conversar sobre. Então era um jeito que eu estava acostumada, que era mais familiar para mim. E na empresa da família era completamente diferente, né? A gente, assim como a imensa maioria das empresas no Brasil, com uma estrutura tradicional, formal, CLT, tudo direitinho, com uma liderança, com já um jeito de ser, de funcionar muito próprio, uma cultura muito própria. E aí eu fui me deparando com crenças minhas muito profundas, com sombras minhas muito profundas, a forma de ver o mundo, de ver as relações de trabalho. Eu achava muito que tudo tinha que ser igual, né? E eu não sabia reconhecer a potência que tem a empresa familiar. Isso foi um processo de aprendizado meu e de saber olhar para cada detalhe, para a história que foi construída, para honrar tudo aquilo que foi feito por outras pessoas e que trouxe o negócio até aqui. E eu não podia chegar e simplesmente querer mudar tudo sem olhar para tudo que foi construído. Existe um legado já, né? E se a empresa é o que é e está onde está, é porque as coisas foram feitas como foram feitas. Isso não significa que não há espaço para melhoria, não, longe disso.
mas foi um aprendizado muito grande, principalmente de honrar o que veio primeiro. Eu sempre fui uma pessoa de olhar muito para o futuro, de olhar muito para frente, de estudar futuro, né? Futuro do trabalho, futuro das organizações. E, e eu sempre achei muito positivo o que esse futuro traz, que é justamente trazer a potência de cada ser humano, confiar na capacidade desse ser humano dele poder viver a sua plena potência. E para isso precisa de um caminho de autoconhecimento muito profundo, que era muito o que eu vivia na rede, né? E eu achava que tinha que ser assim, em todo lugar, para todo mundo, e não é bem por aí. E justamente por vir desse lugar de estudar futuro do trabalho e futuro das organizações, eu tenho um fator motivador dentro de mim, que é o fator da mudança. Tudo eu vejo com olhos de que pode ser melhor, de que pode melhorar, de que tem espaço, o que é muito positivo. Mas isso sem o lado de saber honrar o que foi feito e saber aproveitar o melhor do que já existe, tornar o que já existe mais potente, valorizar tudo que já foi feito, o desejo de mudança ele pode ser muito perverso, quase, sabe? De desqualificar todo o resto. Acho que eu tive um trabalho de bastante humildade, assim, de falar, de ficar no meu lugar, assim, de falar assim, olha, isso aqui já existe antes de você. Se você vem é para somar, né? Aprender a olhar para o melhor das duas coisas. Então foi muito, muito forte para mim. Foram muito fortes essas duas experiências, porque na rede a gente também exercita o diálogo a todo tempo, a lidar com as diferenças a todo tempo, a saber acolher a luz e a sombra do outro. E isso me dá uma bagagem grande para, na empresa familiar, poder olhar para essas questões também. E ao mesmo tempo, a empresa familiar me dá a bagagem da história, da tradição, da construção, do processo, de saber que as coisas não são de uma hora para outra, que é um processo de construção conjunta. E aí juntar os aprendizados das duas coisas e olhar para as minhas limitações e olhar com carinho e superar, né? E falar assim, ok, acho que isso aqui eu preciso mudar em mim. Então foram vivências muito potentes. E saber também tem sido um aprendizado de saber qual que é o meu melhor lugar, né? O empreendedor, ele não é bom em tudo. E aí tem até um tema bem legal para a gente conversar sobre, que é as fases de desenvolvimento de um negócio. Normalmente o negócio começa com o empreendedor fazendo tudo, desde pensar no papel higiênico do banheiro até vender, fazer parcerias, participar de feiras, etc, etc. Mas chega um momento em que a gente percebe que a gente não sabe tudo, a gente não precisa saber tudo. É muito saudável para o negócio que a gente saiba das nossas limitações e de que a gente procure pessoas que saibam as outras coisas. E aí tem uma frase que eu adoro, que é: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Vale acrescentar que a empresa da família é da minha família, né? Da minha mãe, para quem não sabe, e isso faz muita diferença. O vínculo familiar é muito forte e ele se mistura muito ao negócio. Então, antes de honrar o negócio e o legado do negócio, tem um processo muito profundo de honrar a minha mãe como fundadora desse negócio. É um processo de autoconhecimento extremamente profundo e a partir do momento que eu realmente fiz isso, as coisas começaram a fluir melhor. E aí, se a gente voltar no começo da nossa conversa, coragem para empreender, coragem porque empreender é um processo de acreditar em sonhos, de acreditar na gente, de acreditar naquilo que pulsa o nosso coração.
e ao mesmo tempo um processo da gente olhar muito para a gente. A gente olha para tudo que é nossa potência e para tudo que é nossa sombra, nossas crenças e aquilo que a gente precisa mudar. Então é sim um ato de coragem, né? E é muito bonito, é muito gratificante. E eu posso dizer que para quem está com essa chama dentro de si, não deixe apagar, não desista diante das dificuldades, não desista diante daquelas vozes que falam que não é por aí, que não vai dar certo, que você tá louca, que isso, que aquilo. Busque informações, informação é poder, siga em frente. O caminho tem flores, tem espinhos, mas tem um belo pôr do sol no final. Se é que é final, né? E que bom ter tido esse papo com vocês. Obrigada para quem chegou até o final. E eu convido vocês a acompanharem nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube. Contact, Gestão e Contabilidade, que a gente sempre vai trazer conteúdos que inspirem, conteúdos que informem, conteúdos que esclareçam dúvidas. E a gente pede também que vocês interajam, deixem comentários, mandem mensagem em inbox para a gente saber o que está fazendo sentido para vocês, que temas vocês gostariam de ouvir. E assim a gente pode preparar com carinho para a jornada empreendedora e para a jornada de vida de vocês. Um grande beijo. Até a próxima.